Eu passo a palavra para o coordenador da mesa, vice-presidente da Agapan, Roberto Abreu. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar aqui. É muito rico para nós a presença de vocês. E a Agapan traz nessa mesa de hoje o tema Alternativas Emergentes. Então, para compor a mesa aqui, eu convido a Naira, do Jornal Já, o Juliano, do RUB, e eu não sei se já está aí a Denise Flores. Não? Então, a gente começa essa atividade com os presentes, e se ela chegar, depois a gente chama para que ela faça parte da mesa. Então, assim, para não se alongar muito, eu já vou passando a palavra para a Naira, para que ela faça a exposição do tema dela, da experiência do Jornal Já. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer muito à Agapan por essa oportunidade de conversar. Eu sou uma jornalista que costumo escrever, não costumo falar, é muito difícil. Mas, enfim. Então, acho que é bem importante para o Já poder conversar com leitores, eventuais futuros leitores, porque realmente faz parte do projeto, fundamentalmente, do Já, esse contato intenso. E o Já, acho que a grande maioria das pessoas aqui conhecem, é um jornal que tem 30 anos, completados em setembro do ano passado. Eu tenho aqui alguns colegas, inclusive, que estão aí, que gostaria de agradecer também a presença deles, alguns, como o Vince, deve estar há mais de 30 anos, eu acho, no Já, e outros que são os dois Mateus aqui, que se incorporaram bem recentemente à equipe, mas que entraram de corpo e alma e entrosaram demais, né? Eu trabalho no Já desde 2005, ainda estava na faculdade quando eu comecei a trabalhar lá, e lá foi realmente onde eu aprendi a fazer jornalismo, né? Porque é uma atividade bastante diferente do que a gente aprende na faculdade, que talvez, infelizmente, seja muito mais pautada por esse jornalismo de mercado mesmo, né? E que acaba não dando justamente voz à cidadania, que é o que a gente tenta fazer no Já, né? Bom, então eu queria rapidamente só contar, em linhas gerais, aqui, a história do Já, dentro dessa perspectiva proposta para a mesa de alternativas. O Já sempre se apresentou como uma alternativa, né? Quando foi fundado, o Já foi fundado por um grupo de intelectuais, não tinham jornalistas na época. Isso era o período da redemocratização e, enfim, a imprensa estava ainda sob censura, então a ideia era justamente arejar um pouco o debate público, né, sobre questões importantes da sociedade, e foi fundado, então, já por esse grupo de intelectuais, que, inclusive, entre eles estava o Eduardo Galeano, que é um dos fundadores também do Fórum, né? E a gente tem lá um bilhetinho do Galeano, desejando longa vida ao Já, que a gente guarda com muito carinho. Depois, 2 anos depois, então, esse jornal, fundado por esses intelectuais, estava com dificuldades de se manter financeiramente, porque isso também é uma coisa que está desde a Gênese, eu acho. E então passou a ser administrado por jornalistas. Foi quando entrou Elmar Bones na equipe, e que se mantém até hoje como um capitão aí, de vontade e desejo de manter esse projeto insuperáveis, né? E aí o Já se torna uma alternativa para os jornalistas poderem publicar coisas que em outros lugares eram impublicáveis, né? E isso se mantém até hoje como alternativa para o trabalho dos jornalistas ser publicado
e como alternativa de financeira para sustentar jornalistas, né? Porque ao longo dessa trajetória de 30 anos, o JA tentou, de diversas formas, criar alternativas de financiamento para o trabalho jornalístico. Então, a gente lançou, tem uma editora que tem vários livros publicados, inclusive o Matheus trouxe alguns aqui que podem ser adquiridos, assim como esses que estão aqui na mesa, inclusive os últimos 5 exemplares de Pioneiros da Ecologia, que traça aí o perfil de vários ambientalistas fundadores aí do movimento ecológico brasileiro, que nasceu no Rio Grande do Sul, e tem aí, sei lá, eu acho que o último depoimento do Lutz, quando o Lutz morreu, ele estava com os originais do livro revisando, né? Então a gente tem os originais até hoje também com as anotações dele e tudo mais. Mas enfim, então o JA sempre se apresentou muito como essa alternativa, né, de fazer, quer dizer, a editora era por um lado uma maneira de financiar o trabalho dos jornalistas e por outro de viabilizar também uma investigação de fôlego, né, que pudesse trazer assuntos com uma complexidade incomum na imprensa, né. E esse trabalho, bom, tem o Jornal de Bairro também, que eu acho que tem uma coisa muito importante nesse sentido de aproximação de públicos, né? Porque a imprensa, tradicionalmente, ela se apresenta como isso cada vez está mudando mais, né? Mas ainda é uma coisa muito distante, né? O sujeito é o jornalista, né? É uma entidade, tem a fonte, que de alguma maneira assim precisa dar explicações para o jornalista e a recíproca não ocorre de uma maneira geral. O jornalista é imune, digamos, àquela fonte, e o leitor que assiste a tudo aquilo com um distanciamento tremendo, né? O Jornal de Bairro, e sempre que qualquer pessoa se incorpora à equipe, o primeiro lugar onde ele vai trabalhar no JA é no Jornal de Bairro, porque o Jornal de Bairro ensina isso fundamentalmente, né? É onde tu vai lidar com todos os públicos ao mesmo tempo e em cada momento em um lugar diferente, porque o sujeito que financia o Jornal de Bairro é o anunciante do bairro, é o lojista do bairro, que também é leitor e que também é fonte. Então, a gente está o tempo todo se equilibrando, digamos, entre esses públicos, que é a mesma pessoa, né? E isso ensina demais um diálogo e enfim, uma humildade mesmo do jornalista se apresentar diante daquela pessoa, né, que, ao mesmo tempo, por exemplo, é o cara que dá o dinheiro para o jornal, então, de repente, o cara pode querer fazer um lobby, pressionar por alguma pauta, e, bom, talvez essa pauta não seja melhor. Então, tem um diálogo que é muito enriquecedor, né, desse ponto de vista. E, então, dentro dessa perspectiva aí de aproximação desses públicos, o JA, há alguns anos, vinha fazendo um debate já bastante intenso sobre a necessidade de trazer o leitor para junto da redação, de fazer com que o leitor efetivamente participasse da redação, não apenas debatendo o jornal, mas também sustentando ele de alguma maneira, dando a sua contribuição. Esse debate começou faz talvez uns 5, 6 anos. A gente conheceu uma iniciativa que tem na Alemanha, em Berlim. Eu até falo para vocês que, se vocês tiverem interesse, existe um jornal em Berlim chamado Die Tagzeitung, que é um jornal que existe desde a época quando Berlim era dividida entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental. E foi um jornal que foi feito, uma cooperativa de leitores e jornalistas. É um jornal diário, circula em toda, não sei se em toda a Alemanha, mas em toda Berlim, certamente. É um jornal maravilhoso, assim. O problema é que ele está escrito em alemão, mas se não fosse isso, ele seria um baita jornal, né? E eles têm uma sede linda na parte onde era Berlim Oriental, um prédio pintado, é um lugar maravilhoso, tem um café, super legal, vale a pena entrar na página, de repente conhecer um pouquinho mais. Die Tagzeitung. Então, quando a gente descobriu esse projeto, a gente começou a se reunir e debater muito isso. A gente nunca conseguiu encontrar uma maneira de propor isso mais
do ponto de vista prático, né? Até que agora, com essas ferramentas aí de financiamento coletivo, então, a gente decidiu investir, fazer a nossa primeira campanha de financiamento coletivo, que foi bem sucedida. É a primeira campanha de financiamento coletivo de jornalismo no Rio Grande do Sul, bem sucedida. E a gente conseguiu arrecadar R$10 mil de umas 200 pessoas, mais ou menos, que doaram, para fazer uma edição especial sobre o Cais Mauá, sobre esse projeto de revitalização que está sendo proposto e eventuais alternativas. Por que isso é importante, eu acho, assim, né, do ponto de vista... Primeiro é isso, assim, acho que é fundamental e é uma vitória tremenda dos jornalistas e dos leitores o fato de se saber que é possível fazer um jornal a partir de qualidade, com reportagens aprofundadas, a partir do engajamento dos leitores, né? Porque não existe, isso é um consenso, não existe uma maneira de fazer jornalismo independente sem contar com uma participação, pelo menos, do leitor, né? Talvez um modelo híbrido possa ser viável, mas o fato é que, se os jornais forem financiados pelas grandes empresas, essas pautas, por exemplo, como o meio ambiente, como questões de urbanismo, né, que são as discussões que o Já tem feito muito fortemente, não vão ter uma acolhida grande. Pode ser que, eventualmente, entre na pauta de algum jornal, mas elas não vão ter um acompanhamento permanente, porque isso não é do interesse dos anunciantes, e os anunciantes fazem um lobby que todo mundo conhece, assim, né, para todos os lados, né, assim, para não fazer determinadas pautas, para, quando for fazer uma determinada pauta, a palavra oficial da empresa, do anunciante, ter uma relevância gigante e, muito provavelmente, o cidadão que se vê afetado por um eventual problema vai ter uma participação menor, porque esses caras também têm uma organização de assessoria de imprensa que é muito difícil de ser rompida, né? E também para vender as pautas que interessam a eles mesmo, né? Então, enfim, isso aí é um debate que não tem outra maneira de ser feita se não for realmente com a participação do leitor. Então, isso é uma coisa bem importante, eu acho, né? Um empoderamento, para usar uma palavra que está bem na moda, né? Um empoderamento do leitor e do jornalista, né? Porque o jornalista se sente autorizado. Embora a gente tenha como preceito da profissão questionar e estar o tempo todo, de alguma maneira, fiscalizando, eu acho um pouco arrogante isso, mas, de alguma maneira, fiscalizando o poder público, enfim, essa estrutura toda que se cria de assessorias de imprensa, de um certo cerco, né, ao exercício do jornalismo, intimida, naturalmente intimida, né? E, então, o fato de os leitores irem lá e dizerem: a gente acredita nesse jornal, a gente acredita nas pessoas que trabalham nesse jornal, vão lá e façam o trabalho de vocês, isso é uma coisa revolucionária, assim. Acho que, para quem está fazendo jornalismo, isso é a coisa mais importante do mundo, porque a gente se sente autorizado a ir lá e meter o dedo na ferida mesmo, entendeu? E, se não quiser falar, nós vamos meter o dedo de outro jeito, né? Assim, não vai ter escapatória, nós vamos atrás disso aí. Porque a gente tem uma obrigação, né? Quer dizer, a gente mobilizou as pessoas deram a sua contribuição, agora a gente é obrigado a fazer isso, né? Assim, mesmo. Então, tem esse quesito de empoderamento também. E eu acho que é isso, assim, acho que, fundamentalmente, tem um componente de parceria entre jornalistas e leitores que tem que se ampliar cada vez mais, porque é a maneira como as coisas vão funcionar, né? Assim, o leitor tem que se apoderar mesmo, tem que se sentir dono daquele espaço de comunicação para poder pautá-lo, né? Acho que a grande importância desse tipo de atividade e desse tipo de jornalismo, por exemplo, referindo a esse caso bem especificamente do Cais Mauá, com essa participação do leitor, a gente montou uma estrutura de cobertura intensa, a gente tem acompanhado todos os passos sobre essa revitalização, tem dado muita matéria, e
E a grande, por exemplo, acho que uma coisa bem significativa é que esse trabalho ele pauta os outros veículos de comunicação, porque chega um momento que os grandes jornais não podem mais ignorar esse assunto. Ele ganha uma importância gigante e as redações precisam entrar no debate, né? Então, a gente vê, por exemplo, a Zero Hora, semana passada, eu acho, 2 semanas atrás, fez uma matéria sobre as respostas que o empreiteiro do Cais Mauá deu aos questionamentos feitos na audiência pública, que é uma matéria que tinha sido dada 15 dias antes no Já, né? Então, assim, essa matéria só saiu porque o Já fez essa matéria. Se o Já não tivesse feito, essa matéria na Zero Hora nunca teria existido. E não é só na Zero Hora, né? Em qualquer outro veículo. Esses veículos têm outra lógica de funcionamento. Eles são pautados por estruturas de assessoria de imprensa, que são jornalistas profissionais, que pautam esses veículos. Então, a importância desses pequenos veículos como o Já, que é um veículo pequeno, é justamente essa, né? Isso forma uma cadeia, e essa informação vai circular cada vez mais e não vai mais poder ser ignorada, a ponto de poder, então, pautar também o poder público, e o poder público precisar fazer alguma coisa, que é o que eu acho, que eu espero que vai acontecer com esse caso do Cais Mauá, e não só esse, mas com outros temas de relevância na nossa cidade, porque a gente está entrando num ano eleitoral. Esse ano tem eleições para a prefeitura, que é justamente quem detém o poder de conceder ou não áreas, de debater ou não o planejamento da cidade, e vai ser o primeiro ano onde não vai ser permitido fazer financiamento privado de campanha, portanto, é um ano de uma importância especial. E é o ano que eu acho que, em muitas eleições municipais recentes, talvez seja o ano onde esse debate vai ser mais prático, né? Quer dizer, a gente não vai debater queremos uma cidade mais, sei lá, verde, mais não sei o que, conceitos, né? A gente vai debater projetos específicos. O que vai ser feito com o Cais Mauá, o que vai ser feito com o Pontal do Estaleiro, o que vai ser feito no 4º Distrito, o que vai ser feito das ciclovias, vai se aumentar? Qual é o teu compromisso, né? Acho que esse é o grande trunfo, né, que a cidadania tem na mão, que é justamente poder pautar do ponto de vista prático e poder gerar um compromisso concreto desses candidatos. Então, acho que, mais do que nunca, essa parceria entre jornalistas e leitores precisa se manter ativa para que isso possa influenciar concretamente nos destinos da cidade. Obrigada. Bom, dando seguimento, então, eu passo a palavra ao Juliano. Eu até tinha um troço aí, mas eu não me apresentei. Sabe que é tua. É tua. Sim. Então, passo a palavra ao Juliano. Obrigado, Juliano. Obrigado. Também queria fazer um agradecimento, em especial à HPAM pelo convite. O Leonardo sabe bem o esforço e o investimento que a gente tem feito em fazer essa aproximação. Acho que faz parte do nosso projeto e dessa proposta que a gente tem para a cidade de Porto Alegre. Eu vim hoje compartilhar com vocês um pouco da nossa história e do que a gente tem inventado. Também não deixa de ser uma forma de deixar todo mundo ciente dos desafios que a gente está enfrentando, e acho que, para a gente resolver problemas que são de todos, a gente precisa da ajuda de todos, ou pelo menos daqueles que querem ajudar, né, no mínimo. E vou terminar com uma provocação. Acho que serve a provocação bastante para a HPAM, mas eu acho que para qualquer pessoa que se sinta pertencendo a essa causa, né, que se sinta convidado a compor. Eu estou hoje aqui falando com vocês como representante do Paralelo Vivo, que é a gente chama de hub, né, mas é um coletivo, é uma junção de iniciativas. E quando a gente fala de iniciativas, a gente fala de empreendedores, mas também fala de instituições, fala de pesquisadores, fala da academia, mas de iniciativas que tenham como objetivo e propósito
desenvolvimento socioambiental. Então, são tecnologias, produto, conhecimento ou serviço que visem, de alguma forma, promover um bem-estar comum. E também falo aqui representando a GUD, que é uma organização internacional, a Global Urban Development. Vou falar um pouquinho mais dela a seguir para vocês, mas juntos a gente desenvolveu esse projeto, que é um projeto de criar dentro da cidade de Porto Alegre uma zona de inovação e sustentabilidade. A gente sabe que tem algumas iniciativas, como a iniciativa do 4º Distrito, o Distrito Criativo, mas a gente, na nossa pesquisa, eu antes considerava uma pesquisa, não queria dizer não suficiente, mas faltava aprofundar ela, e acho que com o pouco que a gente tem caminhado e com o pouco que a gente tem escutado, a gente vai se convencendo de que a gente está no caminho certo. Não escutei falar de nada parecido disso e tive uma experiência muito bacana. Até peço desculpa para vocês pelos arquivos que a gente está apresentando hoje estarem em inglês. Não foi por preguiça de traduzir, mas é que o pessoal da publicidade que montou a apresentação para a gente está viajando e a gente perdeu a força de trabalho. Mas qualquer coisa, por favor, fiquem à vontade para a gente explicar. Mas é justamente esse projeto que deu a oportunidade para a gente contar um pouco do trabalho que a gente está fazendo para uma comissão das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável e desenvolvimento econômico sustentável, num conceito que eles falam de Smart Cities, que são as cidades inteligentes. Há um tempo atrás, a IBM já veio com alguns projetos para o Brasil, mas que não se limita a esse tipo de tecnologia. Eu acho que eu posso avançar à medida que a gente for desenvolvendo, mas acho que até para contextualizar e fazer sentido como é que a gente chegou aqui, a historinha que eu queria contar é o seguinte: eu sou empreendedor, eu abri um negócio chamado Hidrocicle há alguns anos atrás, 2008. Um dos sócios da empresa era estudante de mestrado da pesquisa dele se originou uma tecnologia que era patenteável, era uma tecnologia que poderia ter algum tipo de valor no mercado. E a gente pegou essa tecnologia e resolveu abrir essa empresa. Acho que muitas das pessoas que estão aqui sabem a dificuldade que é trabalhar com negócios sociais, negócios ambientais, e, de fato, nunca foi uma jornada simples. E, para ajudar, em 2012, mais ou menos, o mercado de transportes teve uma baixa, motivado principalmente pela troca dos motores dos caminhões e dos ônibus, que adotaram um diesel mais eficiente, menos poluente. E isso obrigou o mercado a dar uma retraída, e a gente, que não tinha lastro suficiente para isso, sofremos bastante. E aí tem uma expressão, eu descobri que essa expressão é mais brasileira do que eu imaginava, mas a necessidade é a mãe da criatividade. E a gente, queimando os neurônios lá, pensando alternativas que nós teríamos para poder sobreviver, ou pelo menos passar pela crise. Entre as soluções que a gente pensou foi compartilhar o espaço que a gente tinha. Na época era um pavilhão, a gente tinha ferramenta, a gente tinha alguns equipamentos, e a gente, como forma de reduzir custos, não é reduzir custos, mas compartilhar os custos, a gente convidou a primeira empresa a compor o espaço conosco lá, que é a Reserva. Até vou aproveitar o parênteses aqui, fazer um agradecimento ao Ricardo, que é nosso primeiro colaborador e sócio desse projeto, que está aqui hoje presente. Inclusive, o pessoal do Paralelo, fiquei muito feliz que tem um número considerável, considerando que está todo mundo trabalhando hoje lá. Mas a gente trouxe o Ricardo para dividir o espaço conosco. E a verdade é que, muito antes do que a gente imaginava, para não mentir para vocês, em 60 dias, a gente descobriu que a oportunidade não girava em torno de economizar custo, não era pagar menos aluguel ou pagar menos internet, tinha muito mais coisa envolvida ali. Porque em poucos dias, em 30, 60 dias, a gente descobriu que os clientes do Ricardo tinham muito a ver com os nossos clientes, em que pese que a Reserva é uma empresa de serviço e nós somos uma empresa de produtos, estações de tratamento de água, existia uma sinergia muito além do que a gente poderia imaginar. É uma das descobertas que a gente fez, trabalhar com meio ambiente e sustentabilidade, em que pese que pareça um segmento, é um segmento transversal a todas as outras atividades, e o que, então, permite a oportunidade para todas as outras atividades.
E esse insight que a gente teve com a reserva, a gente resolveu levar isso um pouco mais a sério e a gente desenvolveu um projeto, que é o projeto do Paralelo Vivo, que tinha como objetivo servir de amparo a iniciativas de meio ambiente, a iniciativas sociais que também sofriam com essa necessidade de economizar custo e também potencializar oportunidades, e que também ficavam à mercê dessas incertezas de mercado. Qualquer coisa influencia o mercado, e se tu é fraco, tu fica mais suscetível a não sobreviver. E aí, a partir daí, a gente acabou juntando uma série de outras iniciativas, como a iniciativa da Rosélia, não deu tempo de botar o logo da Rosélia aqui na nossa apresentação, mas que trabalha com negócios sociais. Tem o exemplo do Ricardo, que trabalha, principalmente, o core dele seria principalmente a recuperação de áreas degradadas, mas reconstituindo o ecossistema original, né, recuperando com a mesma biodiversidade que existia antes. A gente tem empresas que fazem biorremediação de solos, a gente tem também uma empresa lá dentro que trabalha com compostos sustentáveis, são materiais sustentáveis. Então, os meninos são 2 doutorandos hoje da URGS, que estão desenvolvendo uma série de produtos, como, por exemplo, bicicleta feita de bambu, quilha de prancha feita de cortiça de rolha, cadeira feita de sisal, poste feito de fibra de algodão. A gente tem as meninas da Sexta-feira, que trabalham com uma logística de serviços para pegar direto dos produtores rurais, produtos que são, além de orgânicos, são aprendizados da vida, né? Existem os produtos orgânicos, existem os produtos agroecológicos, que compõem um ecossistema dentro dessas pequenas produções rurais. Então, elas fazem essa coleta direto dos produtores para entregar na casa dos clientes. Então, encurta essa logística, aproxima os consumidores dos produtores. E a gente tem, para não entrar no exemplo de todos, o que foi importante observar quando a gente começou a trazer mais gente para dentro do coletivo é que, da mesma forma como a Hidrociclo interagindo com a reserva, surgiram oportunidades, as empresas interagindo entre si começaram a provocar novas oportunidades. Os 2 exemplos que eu queria colocar para vocês aqui são 2 exemplos bem bacanas. Um é a Horteria, que é uma empresa que trabalha com jardinagem urbana, né, para alimentação. Então, são jardins verticais, principalmente para temperos e hortaliças, que foi uma provocação que surgiu pelo relacionamento com a Senda Viva, que é um escritório de arquitetura que trabalha com permacultura e bioconstrução, junto com a Hidrociclo, que trabalha com tecnologia para coleta e uso de água de chuva, junto com o pessoal da PGF, na parte de materiais, que desenvolveram os vasos onde a gente coloca as plantas, são feitos de compósitos sustentáveis. E aí esses meninos resolveram desenvolver essa startup, né, que é um negócio nascente, para fazer principalmente esses jardins urbanos, com o objetivo de um dia serem automatizados para permitir que as pessoas possam trabalhar e ter as suas vidas e que as plantas não morram, que sejam hidratadas, que o pH da terra esteja dentro do adequado para que o cultivo consiga florescer e sobreviver. Outra iniciativa que surgiu lá dentro dessas nossas provocações foi o HDM-Tom, que foi uma maratona que aconteceu na URGS no ano passado, muito interessante. H vem de hackathon, que são as maratonas de programação, onde muitos jovens se juntam para fazer competições de programações de software. O D de drone, que são aqueles equipamentos com as hélices, agora que está na moda, que sobrevoam, tal, são os robozinhos. E o M é de mapa. E era uma maratona para desenvolver drones capazes de, principalmente focados no Rio Grande do Sul, nas épocas de enchente, drones capazes de sobrevoar áreas de alagamento e áreas críticas, mapeando essas áreas e, principalmente, identificando sobreviventes ou possíveis locais de sobreviventes, seja porque identificam fumaça, identificam barulho, identificam movimento, calor, como uma forma de combater, né, as eventuais tragédias. E, junto nesse caminho, a gente acabou, aí sim, encontrando a Global Urban Development, que é uma ONG internacional financiada pelo Banco Mundial. Foi por acaso que a gente acabou encontrando com eles, mas não foi por acaso que eles estavam aqui no Brasil. Eles fizeram alguns esforços para desenvolver alguns projetos. Eles chamam de Leapfrog Economic, mas eu acho que uma tradução literal seriam saltos econômicos mais disruptivos ou mais agressivos,
em direção a desenvolvimento sustentável. E a gente conheceu o professor Marco Weiss, que já rodou projetos como esses em alguns outros lugares. Foi ele quem acabou aproximando algumas iniciativas internacionais que eu acho que acabam validando um pouco da nossa proposta enquanto coletivo, porque são iniciativas internacionais que também têm algum tipo de propósito ligado ao desenvolvimento socioambiental. E, dentre as nossas interações com a Global Urban Development, além da network que eles trouxeram desses relacionamentos, a gente desenvolveu um curso com eles, que é justamente o curso para tratar da zona. Eu queria passar um videozinho aqui que eu acho que vale a pena. Posso? Eu estou com dificuldade aqui com... Eu testei antes, eu não tinha visto o áudio. Como é que vai sair o Hoje a gente está aqui no Paralelo Vivo, que é um hub de negócios com inovação aplicada à sustentabilidade. E aqui a gente está conduzindo um curso para a criação da primeira zona de inovação e sustentabilidade em Porto Alegre. Essa iniciativa surgiu de uma parceria entre a Global Urban Development, que é uma ONG internacional, junto com a Pulsar, que é um hub de cultura empreendedora, e o Paralelo Vivo, um hub de negócios sustentáveis. Over the last 2 years, our organization, Global Urban Development, worked with the state government, with funding from the World Bank, and we did a strategy, an economic strategy, for the state of Rio Grande do Sul to become the most sustainable and most innovative place in Latin America by 2030. And these are special places in cities that are magnets for talent, that are generating the new ideas and the new activities of tomorrow and sustainable innovation. A minha contribuição para a criação dessa zona foi através do desenvolvimento das competências de cada um dos grupos. Eles se complementam, e para que eles se complementem, todos têm que performar muito bem e todos também têm que ter um bom desempenho como um grupo, como uma equipe. Aí a gente teve uma breve exposição do que cada grupo já trabalhou até agora, e nesse momento está rolando de fato a mão na massa e a cocriação das ideias de ações estratégicas. Where we have many, many wonderful, brilliant, high-energy, talented students who are working together with the community to organize the zone. Cada vez envolvendo mais pessoas, começou com 2, depois eram 5, 10, 30, hoje a gente já são mais de 100 pessoas que já sabem da zona e estão trabalhando para isso, construindo isso juntos. Pensar que eu estou fazendo parte disso, que eu estou ajudando a dar os primeiros passos, é muito motivador, assim, ó. É o que me fez querer ficar no Brasil, é o que vai fazer com que outras pessoas de outro lugar do mundo venham para cá e olhem a nossa cidade como o lugar do futuro, o lugar onde a gente quer estar. Porque tudo que a gente quer é que aqui haja inovação, que haja mais sustentabilidade, que surjam novos negócios. A Pulsar trabalha com cultura empreendedora. And we invite all of you to get involved and to have the zone grow and grow and grow for the whole city, for the whole region, for the whole state, for all of Brazil, and become a model for the whole world. Foi justamente esse projeto que a gente entende que acabou dando essa visibilidade para a gente ir para Budapeste, contar um pouco do projeto, e até dividindo um pouco da experiência que eu tive lá. Eram muitos representantes dos mais diversos governos, então tive a oportunidade de conversar com o pessoal, muitos países africanos, muitos países europeus, Estados Unidos, China, Coreia, Tailândia. E tinha uma coisa que nos identificava de uma forma muito única. Nós éramos a única iniciativa lá não governamental. Nós não éramos um parque tecnológico, nós não éramos um Ministério de Ciência e Inovação, nós éramos simplesmente um grupo
de cidadãos que estavam se organizando de forma coletiva para fazer isso acontecer. E fomos muito citados ao longo do evento, justamente por isso, porque muito mais do que o Estado se responsabilizar por fazer com que iniciativas como essas aconteçam, seria eventualmente, e essa era uma indagação que eles colocavam, era como encorajar para que iniciativas como essas, orgânicas e autênticas, aconteçam por si só. Desse grupo, desse curso, foram organizados em 6 grupos, e divididos nessas 6 áreas temáticas, que é inovação e tecnologia, empreendedorismo e startups, que são esses negócios em estágio inicial, sustentabilidade e recursos e fontes eficientes de recursos, criatividade e colaboração, gestão participatória da comunidade e ambiente amigável para os negócios, muito focado dentro da zona. A gente entende que a zona não é como forma de separar a zona do resto da cidade. Aliás, pelo contrário, a gente entende que essa é uma oportunidade de limitarmos uma área que seja mais amigável para que a gente prototipe as inovações e as soluções que a gente imagina e que a gente tenha a capacidade de intervir sem, eventualmente, bagunçar a cidade inteira, porque quando a gente se dispõe a esse tipo de movimento, a gente também se dispõe ao risco de acertar, de errar e acertar. Entre algumas das atividades que a gente tem acontecendo agora, são alguns workshops e alguns eventos que a gente quer fazer para aproximar a comunidade, entender que tipo de ações a gente pode promover para a zona, mas também tem algumas questões bem práticas e estratégicas para tentar dar à zona essa visibilidade que a gente precisa. A gente está fazendo um negócio em cima muito mais do que dinheiro, em que parece que existe pouco, mas existe dinheiro envolvido. Muitas das coisas e dos resultados que a gente tem alcançado é em cima da credibilidade e da crença das pessoas. A gente ainda diz que a zona está acontecendo na cabeça daqueles que sabem e acreditam. Então, a gente precisa agora cada vez mais deixar isso evidente e possível de ser identificado para que as pessoas também se conectem e se identifiquem conosco e com o nosso propósito. Para isso, a gente também traçou alguns objetivos para nós, de curto, médio e longo prazo. E para 16, nosso principal objetivo seria deixar a zona internacional, globalizar a zona. Acho que a gente começou com o pé direito, indo a Budapeste e tendo a oportunidade de colocar esse nosso desafio para todo mundo que estava lá. Mas eu acho que a gente tem outros reflexos dessa nossa internacionalização, como, por exemplo, existe um programa na Suécia, e isso aconteceu por acaso, a Suécia veio aqui visitar Porto Alegre e no Shopping Total acabaram conhecendo o Mark, acabaram conhecendo o nosso projeto e adotaram o projeto de transformar o Rio Grande do Sul como o lugar mais inovador e sustentável da América Latina até 2030, adotaram esse projeto como sendo um projeto a ser acompanhado pelo governo da Suécia para que isso venha de fato acontecer. A gente não sabe quais são os benefícios e as oportunidades que a gente pode tirar disso ainda, mas com certeza ter um holofote de atenção desses que não venha daqui de dentro é uma forma também de nos encorajar cada vez mais. Fora isso, a gente tem algumas outras iniciativas de aproximação com algumas universidades de fora do país, como forma também dos estudantes locais que tiveram a oportunidade de estudar fora, se identifiquem e se conectem com a gente nesse espaço, ou nestes espaços, na zona. Para 2020, a nossa proposta seria transformar a zona no local com a maior produção de energia solar da América Latina. Sou bastante ousado, eu tenho certeza disso, mas eu acho que, considerando o contexto do Estado no momento, com 2 indústrias de painéis solares se instalando, isso viabilizando alguns financiamentos públicos para a aquisição desse tipo de equipamento, é algo que pode se tornar possível, e eu acho que se a gente trabalhar enquanto coletivo para trazer bastante dessa tecnologia para a zona, isso é algo extremamente factível, enquanto, né, um grande grupo. E aí, por conta disso, não adianta ter uma superprodução de energia elétrica se a gente também não tiver a tecnologia adequada para isso. Então, também ser tecnologicamente eficiente no consumo dessa energia. E também inspirar locais como a zona de Porto Alegre, transformar isso como uma matriz inspiracional para que outras regiões no mundo venham a copiar o modelo. A gente sabe que copiar e colar não funciona, porque até muito se discutiu isso sobre o conceito de cidades inteligentes. Cidades inteligentes passa, fazendo um parênteses outro, passa de uma questão de infraestrutura.
Então, por exemplo, tem países na África que não têm energia disponível 24 horas, energia elétrica disponível 24 horas, e esse é um desafio que eles precisam para conseguir ir em direção a um caminho de cidades inteligentes. Aí vamos pegar o exemplo do Brasil, a gente tem energia disponível, mas a nossa internet não tem capacidade de tráfego de dados suficientes para a gente poder adotar tipos de tecnologia que demandem mais dados. E a gente tem países desenvolvidos que dispõem da tecnologia, de infraestrutura, e que estão prototipando uma série de inovações que dependem de uma conexão da comunidade com a cidade. E aí, quando se fala em comunidade, fala o governo, falam as instituições, falam todos os tipos de organizações. Inclusive, também tendo a oportunidade de rever a sua matriz de energia, trocando por energias mais sustentáveis. Então, a gente tem a intenção de inspirar que outros, pelo menos 100 lugares, surjam como o nosso, no mundo, adaptando os desafios e os nossos acertos e os nossos erros às realidades deles. Para 2030, eu acho que a intenção seria ir além das fronteiras, né, da zona que a gente está propondo. Isso significa ter testado, aprendido e se sentir valente o suficiente para poder replicar esse conhecimento para, pelo menos, por que não, 10 mil lugares do mundo que invoquem esses conceitos de inovação e sustentabilidade para a cidade. E aí tudo isso alinhado com esse relatório que foi feito junto com parceria, não tem nada a ver conosco, a gente está, de certa forma, reciclando, esse é um projeto que não foi para frente, mas reciclando esse projeto da GDI junto com a Unicinos para transformar o Rio Grande do Sul no local mais inovador e sustentável da América Latina até 2030. A gente descobriu, desde o início, e eu acho que esse foi um dos aprendizados assim, mais bacanas que a gente teve, a gente descobriu desde o início, e sem querer, que quanto mais gente a gente mistura, mais oportunidade a gente acha. Começou quando a gente chamou o Ricardo para compartilhar esse espaço conosco, e a gente descobriu que tinha uma oportunidade ali. Isso se confirmou quando a gente começou a convidar mais pessoas para compor esse espaço conosco, e hoje nós somos lá quase 20 negócios, quase 50 pessoas conectadas dentro do Hub, fora todo mundo que se envolve conosco a partir dos cursos. E da mesma forma, quando entrou essa ONG internacional, que nos catapultou para uma rede de relacionamento que nós não tínhamos acesso, e que isso nos abriu uma série de portas, como foi para Budapeste, e para Budapeste tem nos aberto mais portas ainda, e a gente ainda não sabe nem como aproveitar isso, mas a verdade é que são inúmeras oportunidades que têm se mostrado disponíveis. Então, para nós, relacionamento, network, tem sido uma palavra-chave. E aí, até mais curioso, né? Portanto, aí faço de novo o meu convite, para não dizer quase uma convocação à Agapan, como a gente gostaria de trazer também a Net Impact, o Greenpeace, as universidades, para formarmos essa unicidade, para a gente criar esse peso desses pensadores, das suas mais diferentes bandeiras, que por mais que tenhamos bandeiras ou propósitos relativamente distintos, eu acho que é impossível fugir de um norte comum que todo mundo está procurando. E aí algo que a gente até brinca, é relativamente ingênuo dizer, e no evento de Budapeste foi um pouco do trocadilho que a gente utilizou, mas que a lição que a gente tira de tudo isso é que a gente precisa botar pessoas inteligentes juntas, porque são as pessoas inteligentes juntas que vão conseguir pensar novas soluções, que vão conseguir pensar novas ações e novas intervenções que vai entregar um pouco da cidade que a gente quer e da comunidade que a gente quer. Então, fica aqui de novo a minha provocação para todos vocês, ou para todos vocês, se conectar, descobrir os desafios que a gente tem, descobrir as oportunidades que a gente tem, e tentarmos juntos solucionar o que tiver para ser solucionado. Então, pessoal, acho que é isso aí. Muito obrigado.